Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito de um julgado do STJ, não é esse não, é um outro julgado. Eu quero tratar com os senhores a respeito do RESP, recurso especial 1.645.612 de São Paulo. Ele é um julgado da terceira turma do STJ e ele foi noticiado no informativo de número 637 do STJ. Eu quero voltar a tratar com os senhores bastante esses vídeos relacionados a informativo de jurisprudência, porque estou convencido de que é uma contribuição muito importante que eu tenho para passar aos senhores. Esse julgado, ele trata da legitimidade ativa relacionada ao pedido de divórcio. Vou passar uma borracha aqui que ficou horrível. Relacionado ao pedido de divórcio, e o caso concreto trata especificamente da existência de uma curatela envolvendo os sujeitos, tá? Então, deixa eu tentar passar aqui para os senhores em alguns quadros, a sucessão que se deu nessa hipótese. Bom, em primeiro lugar, nós temos A casado com B. Então, aqui entre eles há o casamento, tá? No segundo quadro, nós temos a separação de fato. Então aqui, num segundo momento fático, a separação de fato do casal, mas não houve ainda a extinção do vínculo matrimonial, porque não houve o divórcio, tá? Nesse momento em que se dá a separação de fato, vamos botar o A, ele vai morar com o irmão, tá? Ele vai morar com o irmão e nesse meio tempo ele vem a sofrer AVC. Então vamos tratar aqui, o irmão de A é o C. Então A vai morar com C, que é seu irmão, e posteriormente ele vem a ter um AVC. O terceiro momento fático, então veja aqui, né? Uma linha sucessiva nesse sentido assim, Num terceiro momento fático, C ingressa em juízo solicitando a interdição de A. E nesse processo de interdição, ele vem a ser nomeado como seu curador provisório. Curador provisório, uma tutela de urgência que nós veremos, é possível
nesse procedimento da curatela, da interdição, beleza? Em um quarto momento, para a compreensão da nossa evolução fática, então aqui, em um quarto momento, nós temos C, nomeado curador provisório, C vai a juízo em nome de A para propor o divórcio em face de B. Então, C, representando A, vai a juízo em face de B, solicitando o divórcio. Diante dessa sucessão fática, veio a decisão do STJ que nós teremos que analisar, tá? Então, vamos lá. Em um primeiro momento, nós devemos ter em mente o que dispõe, vejam, o artigo 747 do CPC, no seu inciso 2º. A interdição pode ser promovida pelos parentes ou tutores. Foi o que aconteceu aqui. Essa é a referência normativa, artigo 747, inciso 2º, do Código de Processo Civil. O irmão, como parente, pôde ir a juízo solicitando a interdição de seu irmão, de seu parente, com base na norma prevista no artigo 747, inciso 2º do CPC. E ele foi nomeado curador provisório de acordo com a previsão constante do 749, parágrafo único também do CPC. Vejam, 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens. E, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Ele demonstrou aqui, portanto, o AVC e a perda da capacidade de exprimir sua vontade. E o parágrafo único, que é o que mais nos interessa. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Então, nós tivemos a nomeação de curador provisório como uma medida, uma espécie de tutela provisória. O próprio dispositivo nos indica tutela provisória baseada na urgência. Baseada na urgência. Tutela provisória de urgência, portanto. Vejam a esse respeito também o que dispõe o artigo 87 da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Está aparecendo na tela aí para os senhores. Artigo 87, essa é a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Artigo 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Então, ele foi nomeado curador provisório e, com base nesse título de curador provisório, ele intentou, como nós já adiantamos oportunamente aqui, a ação de divórcio em nome do representado, do A. Então, A vai a juízo, na verdade, é representado por C, propondo a ação de divórcio. Tá? O que restou decidido aqui? E aí vem a conclusão do julgado. Para o STJ, primeira consideração importante. O divórcio, que é o que gera a dissolução do vínculo matrimonial, vejam a esse respeito que se encontra do artigo 1571
parágrafo único. 1571, mentira, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos ao Código Civil. 1571, a sociedade conjugal termina, tem as hipóteses. Parágrafo 1º, o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida nesse código quando há ausente. Então, é o divórcio ou a morte que gera a dissolução do vínculo matrimonial, a dissolução do casamento. O divórcio, ele é personalíssimo. Personalíssimo. Da onde que nós podemos extrair essa natureza personalíssima do STJ? Artigo 1572 do Código Civil. Vamos a ele. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação aos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torna impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento, e se o regime dos bens adotado o permitir, a ameação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. O que eu quero chamar a atenção para os senhores é que ele fala o tempo todo de cônjuges. Cônjuges, um dos cônjuges, o cônjuge, reverterão ao cônjuge. Então é um direito personalíssimo próprio do cônjuge. Essa foi a primeira conclusão assentada pelo STJ, tá? Mas, diz o STJ, excepcionalmente, pode ser admitida, excepcionalmente, pode ser proposta pelo representante processual. Pode ser proposto, né, o divórcio por representante processual. Excepcionalmente. É nesse sentido o 1582, artigo 1582, em seu parágrafo único do Código Civil. Então vamos a ele. O pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge for incapaz para propor ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, o ascendente ou o irmão. Então aqui em cima fica melhor ainda, ao invés da referência ao 1572 como personalíssimo, o 1582 caput, quando ele afirma lá que o pedido de divórcio somente competirá aos cônjuges. É daqui a natureza personalíssima que fica ainda mais claro do pedido de divórcio. E o parágrafo único diz: excepcionalmente poderá ser o curador, ascendente ou irmão. Então aqui ele faz menção ao curador, ascendente ou irmão. Veja que nós estamos aqui a tratar da hipótese do curador. Nós vimos na tela anterior que o irmão já havia sido nomeado curador provisório. E é aqui que reside a questão levada ao STJ. Como é um direito personalíssimo que pode ser excepcionado por curador, esse é um curador a título definitivo. Então, a conclusão a qual chegou
o STJ é que o curador provisório, como é no caso, o curador provisório não poderia ingressar com aquela ação que nós vimos de divórcio. Então, esse título de curador provisório não autoriza a propositura do divórcio subsequente. Artigo 1582, parágrafo único do Código Civil. Aqui seria necessário que ele fosse curador e não curador provisório. Mas aí continua a conclusão do STJ. O STJ trouxe ainda uma terceira conclusão. Ele diz assim: em situações extremas, né? Em situações limítrofes, ainda mais excepcional, seria excepcionalíssima, pode o curador provisório propor o divórcio. Mas aí o que ele ressaltou, o STJ? Desde que haja autorização expressa do juízo nesse sentido. O STJ nem tratou, nem fechou as portas a que um curador provisório possa intentar essa ação de divórcio. Mas, para tanto, o título que atribui a natureza da curatela, a curatela provisória, deveria afirmar expressamente que aquele curador tem poderes para tanto, para propor aquela ação de divórcio. Tá? Então, essas foram as considerações que nos trouxe esse julgado. O julgado é esse que vai aparecer na tela aqui. Antes disso, na verdade, vejam que essa é a afirmação do informativo do STJ. Ação de divórcio não pode, em regra, ser ajuizada por curador provisório. Na hipótese, a ação de divórcio foi ajuizada pelo curador provisório em representação do cônjuge alegadamente incapaz, tendo a sentença e o acórdão recorrido afastado a preliminar suscitada pelo recorrente, ao fundamento que a lei não faz a distinção entre a espécie de curatela exigível para o ajuizamento da ação, se provisória ou se definitiva. Examinando-se a justificativa que deu origem ao projeto de lei destinado a criar a figura do curador provisório, projeto de lei complementar 71 de 2005, protegeu interditando com a nomeação de curador provisório para a prática de atos de vida civil, exceto alienação ou oneração de bens, a natureza jurídica da nomeação de curador provisório, tutela provisória antecipada, e a exigência legal de que a nomeação judicial especifique quais atos poderão ser praticados pelo curador, especialmente atos de gestão negocial e patrimonial, concluiu-se não ser possível equiparar o curador provisório e o curador definitivo, de modo que a melhor interpretação dos artigos 1576, parágrafo único, e 1582, caput, do Código Civil de 2002, é no sentido de, em regra, limitar a sua incidência exclusivamente ao curador definitivo, especialmente diante da potencial irreversibilidade dos efeitos concretamente produzidos com a eventual procedência da ação de dissolução de vínculo conjugal ajuizada pelo curador provisório, inclusive no que diz respeito a terceiros. Diante desse cenário, é possível concluir em síntese que, item 1, a ação em que se pleiteia a dissolução do vínculo conjugal, por possuir natureza personalíssima, deve ser ajuizada em regra pelo próprio cônjuge. Excepcionalmente, segunda conclusão, excepcionalmente admite-se a representação processual do cônjuge por curador, ascendente ou irmão. Terceira conclusão, justamente em virtude de se tratar de representação de natureza absolutamente excepcional, a regra que autoriza terceiros a ajuizarem a ação
de dissolução de vínculo conjugal deverá ser interpretada restritivamente, limitando-se a sua incidência apenas à hipótese de curatela definitiva. Em quarta conclusão, em situações ainda mais excepcionais, poderá o curador provisório ajuizar a ação de dissolução do vínculo conjugal com representação do cônjuge potencialmente incapaz, desde que expressa e previamente autorizado pelo juiz, após a oitiva do Ministério Público, como orientam os artigos 749, parágrafo único do CPC de 2015 e 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Aí aqui está a referência ao julgado, para que depois os senhores deem uma olhada, ela é recurso especial 1.645.612 de São Paulo, a ementa que eu vou me furtar de fazer a leitura, já está bem resumido, para evitar que o vídeo fique demasiadamente extenso. Essas, portanto, eram as conclusões que eu queria passar para os senhores a respeito desse quadro fático, casamento, separação de fato. Um dos cônjuges foi morar com o irmão, ele teve AVC, o irmão propõe a interdição, é nomeado curador provisório e com base nesse título de curatela provisória, o irmão entra em juízo pedindo divórcio entre os nubentes. E o STJ reputou, portanto, que seria isso indevido pela natureza provisória aqui do título. Então, só o que autorizaria 1582, parágrafo único, seria o título de curador definitivo. Tá certo? Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço a todos. Até a próxima.